insatisfeitos. Eternos insatisfeitos. E existe uma diferença entre uma pessoa satisfeita e uma pessoa insatisfeita. A pessoa satisfeita é feliz. Porque ela aceita. Existe um nível de aceitação. Ela aceita a vida como ela é. Ela aceita a experiência que está vivendo. Ela aceita as pessoas com as quais ela convive. O lugar onde ela trabalha ou não trabalha. Enfim, ela aceita. E quando existe a aceitação, existe a satisfação. Agora, existe aquele insatisfeito. O satisfeito, ele pode estar dormindo no chão, que está tudo certo para ele. Ele tem um nível de felicidade superior, às vezes, ao insatisfeito que dorme num palacete e não está contente com. Porque é vítima de uma ânsia que não se esgota. Como na mitologia grega, o castigo das Danais, que tinham que encher um compartimento de água. Elas foram castigadas dessa forma, tinham que buscar água no rio até encher aquele compartimento de água. Só que o compartimento era furado. Então elas enchiam e voltavam para o rio para pegar mais água. Traziam água, jogavam em cima do compartimento furado, não se enchia nunca. Daí vem a expressão danação, o castigo das Danais. Então a gente vive uma vida de danação, uma vida de quem está sendo castigado, porque a gente é vítima de uma ânsia que nós não vamos satisfazer nunca. Porque a gente não consegue aceitar a vida como ela é, a experiência que a gente tem, as pessoas que vivem com a gente. A gente não transforma isso numa oportunidade de crescimento, de aprendizado. Não. Eu vivo um inferno dentro de casa. Eu não olho para a cara dos meus irmãos, eu enfrento meus pais se preciso, mas eu não vou aceitar essa vida. Porque você não consegue. E isso faz parte de uma rebeldia, sabe? Isso faz parte de alguém que não concorda com Deus. Porque Deus é isso. Deus é o real. É a realidade. É você. É tudo aquilo que está acontecendo. Isso é Deus. Isso é Deus na mente dos grandes iluminados. Deus não é um ser transcendente que está lá julgando a gente para saber se vai punir, de que forma vai punir. Não. Isso é um Deus mitológico já superado. Quem tem um entendimento mais perfeito da dinâmica que envolve o ser humano, sabe que Deus não é isso. Porque quem regulamenta as relações humanas são os princípios da própria natureza. A lei da ação e reação, entendeu? A lei do movimento, da polaridade. São os princípios eternos que estão aí. Não precisa de ninguém para julgar a gente. Se você faz alguma coisa errada, você vai ter que passar por uma experiência que até trazer um equilíbrio para isso. Até se ajustar de novo. Nós vivemos eternamente sofrendo um processo de ajuste da própria consciência através das experiências que a gente vive. Então não importa se você vive na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde, se você tem a fama, se você não tem a fama, não importa. O que está acontecendo para você é algo necessário para o seu desenvolvimento. E é apenas uma experiência transitória. Nós ainda vamos aprofundar isso em outras palestras, podemos falar sobre a questão de reencarnação, essas coisas.
está muito relacionado a isso, ao mecanismo natural do universo para ajustar essas coisas que estão desajustadas. Faz parte dos mecanismos de causa e efeito. Então, a gente não precisa de ninguém para. A própria natureza está cuidando da gente, ela está ajustando tudo. Oi, fica à vontade. Boa noite. Tem cadeira aí? Se não tiver, tem uma aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Tem uma aí? Lá no fundo tem também? Se não, fica em pé, né? Até me perdi aqui, gente. Mas, sério, nós estamos sem relógio. Se eu embarcar falando aqui, vou até amanhã cedo, hein? Que horas são? Me dá um cutucão aí. 7? É. Então é isso. Eu ia até falar para vocês, eu não sei se vai dar tempo, se não der, eu continuo na semana que vem, a falar sobre as leis espirituais. São bastante conhecidas, né? Deepak Chopra, por exemplo, escreveu um livro curtinho, detalhando essas leis, mas são princípios que remontam. As pessoas que investigam a natureza humana, as pessoas que tentam entender como é que a gente funciona, são aquelas pessoas que estão mais adiantadas, mais esclarecidas, pessoas que não têm mais uma visão, vamos dizer assim, uma expressão científica cartesiana, sabe, de sujeito e objeto. São pessoas que já pensam de forma sistêmica, que elas enxergam o todo, que elas enxergam a causa, a dinâmica da natureza. Essas pessoas, elas vivem trazendo de forma simples métodos, receitas, que a gente tem que aprender a explorar isso, são coisas riquíssimas, que falam diretamente dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E existem as leis naturais, que estão em número de 7. A primeira delas é a potencialidade pura. A potencialidade pura é você entender. Se eu pergunto para você, Fábio, ou, sei lá, para qualquer um aqui, quem é você? O Fábio vai dizer, eu sou o Fábio, eu sou psicólogo, eu sou filho do seu João, eu trabalho não sei aonde. Agora, você tira a profissão dele, tira o trabalho dele, tira a filiação dele, tira... O que sobra do Fábio? Nada. A ideia que ele tem de si mesmo é o que ele faz. E isso serve para cada um de nós. Eu sou João, eu sou mecânico, eu tenho uma oficina, eu sou casado com a Maria, meu filho é o Tiago, e assim vai. Essa é a definição que a gente começa a fazer da gente. A gente está fazendo uma definição do personagem que está vivendo nesse mundo. A gente não sabe falar quem nós somos, porque a visão que a gente tem de si ainda é uma visão pequena, estreita, limitada, e que não alcançou a essência do nosso ser. A fonte de toda a potencialidade do nosso ser não está nas nossas coisas. Está naquilo que nós chamamos de eu, não de ego. Esse eu que a gente precisa buscar. É aí que é a fonte de toda a potencialidade do ser humano. É ali que, uma vez que você entrar em conexão com esse eu, que você vai perceber que é extremamente libertador. Porque muitas coisas que te incomodavam, te desequilibravam, elas deixam de fazer sentido, começam a perder importância. Você começa a identificar quem você é. Só as pessoas que estão, ou já chegaram, ou tiveram experiências da graça,
Samadhi, Satori, essas coisas, sabe? Que os grandes místicos, eles alcançam esses estados, só os que tiveram realmente um contato com essa experiência, eles sabem do que a gente está falando, porque não tem palavras para dizer. Isso faz parte de um processo em que você... É aquilo que Jesus falou para Pedro. Que dizem os homens que eu sou, Pedro? Pedro falou, tu és o Filho de Deus vivo. Aí Jesus falou, bendito sejas tu, porque não foi ninguém que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, que ele não leu isso no livro, ele não ouviu alguém dizer isso. Ele teve uma revelação, ele teve um insight, ele teve uma experiência de êxtase, que ele percebeu. Aquilo surgiu com um verdadeiro saber para ele. Não foi algo que ele precisou racionalizar, pesar. Não. Ele percebeu isso. Essa percepção de si mesmo, a meditação ajuda, é um caminho, aprofunda cada vez mais esse entendimento de si mesmo. Segundo é a lei da doação. A doação é uma das leis mais poderosas do universo. E quem falou de doação, por exemplo, foi Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele dizia o seguinte, é dando que se recebe. É perdoando que você vai ser perdoado. É amando que você será amado. Então, a gente, às vezes, se coloca numa situação, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me aceita. Sabe aquele rosário de lamentações, de coitadismo, de vitimismo? As pessoas entram nessa vibe e ficam ali. Mas será que ela ama alguém? Será que ela está dando amor para alguém? Será que ela está querendo receber aquilo que ela não dá? Não vai receber. Porque esse é um princípio natural. Se você quer ser compreendido, aprenda a compreender o outro. Se você quer ser amado, aprenda a amar. Não vai faltar amor na tua vida. Se você quer ser respeitado, aprenda a respeitar. Se você quer... Gente, é dando, isso é o princípio da doação. Você só recebe aquilo que você dá. Porque o universo ele te retribui automaticamente. De forma natural. Isso não é religião. Isso não é magia. Isso é ciência. Ou você entende que a coisa é assim, ou então você vai ficar com aquele ar de arrogância, dizendo que está falando besteira. Não é nada disso. Ótimo. Continue tentando desqualificar essas ideias com a tua arrogância, você vai se dar bem na vida. Você só vai receber aquilo que você dá. Em todos os sentidos. Lei de ação e reação. Gente, isso é a terceira lei. Isso está presente até nos princípios espirituais, nas leis espirituais, nas leis herméticas de Hermes, né? Trismegisto, também está essa lei de ação e reação. Isso está no espiritismo, isso está na ciência, né? Como é que chama aquele grande cientista? Lavoisier, não é Lavoisier, não lembro agora. Que já falou do princípio de ação e reação nas experiências que ele foi fazendo na própria matéria. Então, isso a vida, ela tem uma dinâmica, ela tem um mecanismo, ela tem uma ordem. Se você mexer nessa ordem, ela vai ajustar, criar alguma forma de trazer você de novo para essa ordem. Quando a gente transgride qualquer coisa, a implicação disso é o sofrimento para a gente corrigir essa transgressão e voltar na mesma sintonia com a natureza. A natureza empurra a gente de volta para ela. O filho pródigo que sofreu, que não sei o quê,
gastou toda a fortuna, depois estava lá comendo lavagem, que sobrava dos porcos, não tinha o que comer. Aí que a própria natureza foi transformando a vida dele num inferno de sofrimento. Aí ele, opa, tem que voltar para a casa do pai. Então a gente acaba voltando para o mesmo lugar. O sofrimento é isso, uma forma de trazer você de volta para a realidade. A lei de ação e reação funciona assim. Ah, eu não queria com intolerância lá, intolerância a glúten. Nossa, não posso ver carne que eu tenho nojo. Mas e na vida passada, que você tinha 180 quilos e não podia ver comida? Como é que a gente vai corrigir isso? Como é que a natureza ajusta isso? Então, a gente vai estar sempre distante, diante de experiências voltadas para o ajuste, para o nosso equilíbrio, para trazer a gente de volta para ela. Isso é o princípio da ação e reação. É só assim. Não quer sofrer? Entenda que não deve se transgredir, né, as leis da natureza. Lei do mínimo esforço. Isso parece coisa de vagabundo, né? De preguiçoso. Mas não é. Não é. Lei do mínimo esforço não está relacionada a comodismo, a vagabundagem, nada disso. Os nossos esforços quase sempre são desnecessários. Porque a gente não sabe, como diz o Wu Wei, aquela coisa do Lao Tse, do agir pelo não agir. O que é o agir pelo não agir? Agir pelo não agir é aceitar. Tenho que vir para cá, eu vou. Tenho que ir para lá, eu vou. Tenho que ouvir você, te ouço. Tenho que descansar, descanso. Tenho que comer, eu como. Tenho que andar, eu ando. Tenho que trabalhar, eu trabalho. Não existe briga com as imposições da vida. Não existe uma luta, uma guerra, sabe, uma rebeldia, um esforço para querer mudar isso. Não dá, isso aqui não é para mim. Não dá. Quando não existe isso, existe a lei do mínimo esforço. E existe, com isso, progresso, sucesso, realização. Quanto mais a gente aceitar a vida, quanto mais a gente se render às. Eu dou sempre esse exemplo. Tem aquela pessoa que vive naquele quarto apertado no meio de uma favela, no meio de uma comunidade, sem recurso nenhum, revoltado, quer partir para o crime, porque está vendo o outro com Nike, está vendo o outro com aquilo, está vendo o outro com aquilo outro, o outro numa moto, o outro, então eu quero também. O que acontece? A gente já sabe. Isso não acaba bem. Agora tem aquele que está ali. Tá, meu lugar é esse? Tá bom. Vou colocar uma florzinha aqui, vou pintar essa porta, vou varrer, limpar, deixar tudo limpinho. Vou trabalhar, vou aceitar essa experiência com amor. Esse daqui a pouco sai dali para um lugar muito melhor. A vida vai assim. E o outro vai lá para lá. Então, essa falta de. Opa, vontade. Se não tiver, tem uma cadeira aqui. Tem no fundo?
o mito do anjo caído de Lúcifer. Para o que é Lúcifer? Era um anjo como todos os outros anjos do Senhor. Os mitos, eles existem para explicar a dinâmica do próprio ser humano. Não vamos ficar acreditando em 12 trabalhos, em Perseu, em Tucídides, nada disso. Ativas mitológicas, elas têm o objetivo de explicar a psicologia, a psique humana. Então a gente pega lá o anjo caído. O anjo caído é a situação de uma pessoa que não aceita a visão de Deus, quer se rebelar, quer fazer do jeito dele e acaba sendo expulso. Acaba sendo exilado. E acaba vivendo nas trevas inferiores, no inferno. Por quê? Por causa dessa rebeldia. Então, ele representa o homem que não aceita as regras da natureza, quer ir contra aquilo, e a consequência disso é que ele vai viver num mundo inferior, numa condição inferior, numa condição de sofrimento, numa condição que jamais vai concorrer com a própria natureza. Nós temos que aprender, aliás, o nosso instituto chama Nisarga, em função disso. Nisarga quer dizer natureza, em sânscrito. É uma volta de trazer o homem de volta para a natureza, para esse ecossistema cósmico, né? Porque nós estamos fora da natureza. Nossa relação com ela é uma relação, sabe, de alguém que está vivendo a ilusão de que não pertence a ela, e quando se relaciona com ela, já se relaciona de uma forma predatória, destruidora, de se aproveitar dessa natureza, se aproveitar dos mais fracos, se aproveitar dos menos favorecidos, se aproveitando as oportunidades para se dar bem aqui e ali, destruindo o meio ambiente. Isso é fruto dessa dissensão. Olha lá no fundo acho que tem cadeira. Já deu? Farei no mínimo esforço, né? Tem mais algumas 3 aqui, vamos ver se dá tempo. Na semana que vem a gente continua. Ok?